estigma de ser gay, tenho o estigma de ser afeminado, tenho o estigma de trabalhar, de ser um artista, e agora tenho o estigma também de ser um ex-presidiário, né? Mais um que se acumula aí. Ó, a gente vai só gravar aqui no o final da loja. Vocês querem aparecer ou vocês não querem aparecer? Bom, aqui é a recepção da loja e do salão. Aí tem o salão de beleza aqui do lado. Enfim, é isso. Desde criança, meu pai queria que eu tocasse um instrumento musical, que eu tocasse na orquestra da igreja. E aí eu comecei a estudar violino. Só que a minha mãe, ela tocava órgão, né? E eu amava piano. Nossa, eu sempre gostei muito de piano. E eu não queria tocar o violino. Porque, assim, na igreja dos meus pais, só toca instrumento musical os homens. E as mulheres só tocam o órgão. As mulheres só podem tocar o órgão. E eu me identificava com o órgão. Eu me identificava com o instrumento de teclas. Eu queria tocar isso, entendeu? Tá bom já, né? Se perdeu, eu tô perdido na primeira nota. Depois, quando eu fui crescendo mais, a primeira coisa que eu fiz, quando eu tive autonomia de escolher o que eu queria fazer, falei pros meus pais que eu queria tocar piano. Quando eu tinha 13 anos, eu falei, não quero tocar violino, eu quero tocar piano. E aí eu fui estudar piano e aí, tipo, tinha esse desejo de... Eu queria ser um pianista clássico. Esse era o meu primeiro ponto, assim, de vontade de ser artista, era que eu queria ser um pianista de concerto, eu queria ser concertista. O sonho dele, ele é da arte, ele é da performance, ele é de um universo que é só dele. E esse universo, no caso da minha família, não tem valor nenhum. Eles queriam que ele fosse um médico, alguém que a sociedade encara como isso aqui é decente, isso aqui não é decente, isso aqui é marginalizado, porque o artista ele é marginalizado no Brasil. E aqui é o salão, enfim. Então, o comércio é junto, né? Porque aqui tem dia da noiva, e aí na loja a gente aluga os trajes, então é como se fosse uma venda casada. Uma lá e termina aqui. Exatamente. O primeiro impacto, assim, foi meu pai falando pra mim gritando comigo que se eu fosse pianista, que eu ia ser um mendigo, que eu ia morar debaixo da ponte, porque músico não ganha dinheiro. E que eu não ia manter meu padrão de vida e que, na verdade, isso era errado. Imagina, um adolescente ouvir isso com 14 anos, 15 anos. É tipo você ter seus sonhos massacrados, assim, você falar, tipo, pra ele que ele não... Nada do que ele quer vai acontecer, ou se acontecer vai ser de uma forma ruim. Calma aí, vamos começar de novo. Comecei a sair mais. Aí eu fiz 18 anos, já podia ir pra balada. Aí eu comecei a sair mesmo, né? Aí eu comecei a dar a mínima, assim. Tipo assim, eu já tenho 18 anos, eu já faço o que eu quiser da minha vida e vocês não podem mais dar pitaco. Aí teve um momento que eu saí, tipo, fiquei 2 dias fora de casa e quando eu cheguei, minhas malas estavam prontas. Tipo, meu pai tinha feito a minha mala pra eu sair de casa. Aí eu bati o pé e falei, não, eu vou sair de casa a hora que eu quiser. Agora também você não vai me expulsar. Peguei minhas malas, coloquei minhas roupas todas de volta no armário e falei que eu não ia sair. Só que aí, tipo, rolou meio que uma pressão. 3 dias depois eu saí de casa. Meu tio veio me ajudar a fazer a minha mudança. Aí, pra família, eles falaram que eu tinha saído de casa porque eu tinha abandonado a minha casa. Então, sempre teve esse jogo também com a família. De falar pra família que eu era o filho rebelde, que eu aprontava, que não era por eu ser homossexual, que era por outros motivos, mas que no fundo era isso. Ai, calma aí. Eu vou trocar aqui a localização atual porque às vezes não acho o lugar certo. Bom, me chamo Mônica Cristina Pinheiro. Vou fazer 31 anos semana que vem. Eu conheci o Ali na noite. Nem lembro nem como foi o dia.
De repente, ele estava na minha casa, ele já estava tratando ele como um filho, porque para mim era uma criança. E ele vivia na minha casa. Ele estava sempre saindo e aí ele falava: amiga, eu não tenho onde dormir, posso dormir com você? E como eu trabalhava muito, eu falava: pode, vem. E aí ele fomos pegando uma amizade. A gente frequentava os coletivos de festa, do Hop, Mamba Negra, Carlos Caps Lock. Aí, nesse momento, eu conheci essas festas de coletivo em São Paulo. E aí eu me encontrei. Aí eu comecei a frequentar essas festas. Eram pessoas que eram mais ou menos parecidas comigo, né? Outras pessoas que também eram homossexuais, pessoas trans. E outras pessoas também que não eram LGBT, mas que eram artistas, que se expressavam de uma forma diferente. E aí eu me encontrei nesse mundo. Nesse momento que eu me encontrei nesse mundo, eu comecei a fazer performance, a ver pessoas fazendo performance, trabalhando com dança, com corpo. E aí eu me achei nisso. Eu falei, não, é isso que eu quero. E comecei a fazer isso também, a me montar, a fazer looks diferentes, ir pra festa, enfim. Chega em casa, ele pega as minhas roupas e começa a mexer com as minhas roupas e se monta, assim, do nada, com roupas que eu nem imaginava que ele iria pôr, ele vai e se monta. De repente, tem umas perucas que eu tenho, aí ele pega e já monta uma roupa, tipo, fica de um jeito que... ele é bem criativo, ele se transforma. Eu fui pra Europa pra fazer uma série de trabalhos, assim, eu fiz performance lá, trabalhei em umas festas lá. Era um dinheiro contado, mas que, enfim, eu pude viajar por lá. E aí, só que na volta, eu não tinha dinheiro para poder voltar para o Brasil. E aí surgiu eu já sabia que alguns amigos meus faziam isso, e surgiu esse convite, assim. E esses amigos também não eram nada, tipo, lá dentro da organização. Eles eram simplesmente mulas. Aí falaram que eu podia voltar, que eles iam pagar minha passagem, damos um dinheiro. E aí eu tinha uns projetos, assim, pessoais, que eu queria realizar. E aí eu vi isso como um escape para eu ter o dinheiro para fazer isso. E aí era tudo muito obscuro. Era tudo feito através de aplicativos irrastreáveis, né? Alguns aplicativos que são criptografados, enfim. Eu não sabia o nome das pessoas, eu não sabia quem eram essas pessoas, era tudo através de codinome, né? Elas tinham uma informação sobre mim. Meu passaporte, meu nome. Só que eu não tinha a informação dessas pessoas. Então, eu sabia que eu ia chegar no Brasil, que em algum momento eu ia receber uma ligação e iam me instruir de onde eu ia entregar essa bagagem. Enfim, eu acho que, assim, a questão de talvez estar num momento ruim, momento de fraqueza, tanto emocional, psicológico, familiar, isso foi determinante para mim para aceitar essa proposta e vir trazer. Porque para mim não tinha ninguém que fosse se importar. Eu fiquei bem chocado. Foi um mix de raiva, de dó, Ai, não sei nem falar, sabe? Tipo, foi uma sensação muito horrível, assim, sabe? Aí eu acordei, era umas 10h30, eu vi que eu tinha recebido várias ligações. E também tinha uma ligação da Andréia. E aí eu liguei pra ela pra saber o que tinha acontecido. E aí ela me informou por telefone. E aí a gente marcou de se encontrar nessa festa, que era autônoma. E pessoalmente a gente conversou melhor. E aí já a festa inteira tava todo mundo sabendo, porque tava todo mundo esperando ele, porque ele iria fazer uma performance. E a gente tava todo mundo ansioso pra chegada dele. Seleção aleatória da Polícia Federal, e aí aconteceu, eu caí. Inclusive, eles falaram que eu era um perfil novo. A justiça brasileira ela é desenhada de forma a julgar as pessoas menos pelo que elas fazem e mais pelo que elas são, né? Então, o que a gente criminaliza muitas vezes é a pobreza, o que se percebe como perfil, ou o fato dela ter ou não um perfil criminoso, muito mais do que ela fez ou o que ela deixou de fazer.
eu vou cair na cadeia, que é um ambiente machista, eu sou gay, fudeu. Então, a minha primeira coisa na minha cabeça era que eu tinha que manter uma postura. Que eu não podia chorar, que eu não podia, tipo, fraquejar, que eu tinha que manter aquela postura pra poder ser respeitado, pra poder passar de alguma forma por isso. O meu advogado estava o tempo inteiro ali acompanhando comigo, conversando comigo, né, como que a gente ia passar por esse julgamento da melhor forma possível. E ele foi essencial, porque eu tive uma pena mínima, que foi uma pena, na verdade, que foi até reduzido, né? O meu crime de um crime hediondo, que é o tráfico internacional, passei por um crime comum, que é o tráfico privilegiado, que eles chamam, olha só. Tem esse nome. Que são pessoas que são cooptadas pelo tráfico e são mulas, sabe? Então, eu fui julgado como um tráfico privilegiado, né? É engraçado esse nome, porque... Realmente, assim, quem tem acesso a isso é quem consegue um advogado. Porque mesmo que você se encaixe no crime de tráfico privilegiado, se você não tem alguém que lute por você, que esteja ali lutando ali com o Estado, com a lei, você não vai ter o direito de ter esse crime. Tem várias pessoas que foram pegas com gramas de maconha, sabe? Tipo, e a polícia pegou, prendeu essas pessoas, e essas pessoas ficam presas durante 5, 6, 7 anos. Algo que também está ligado de forma intensa com toda essa questão ligada ao racismo estrutural, à abolição inconclusa, a um poder judiciário racista, machista e classista, é a questão da política de drogas como ela está posta no Brasil. A lei antidrogas, que é de 2006, ela é uma lei que avançou em alguns pontos, mas, sem dúvida alguma, em outros, ela agravou muito mais a situação. Por quê? Ela cria uma ideia de tráfico privilegiado, ou seja, aquela pessoa que não é exatamente, que é um mero repassador da droga, e aí com uma pena mais suave. Isso foi comemorado na época. Mas, ao mesmo tempo, é uma lei que aumenta a pena mínima para o crime de tráfico. E o que aconteceu? A pastoral carcerária, por exemplo, que lida no corpo a corpo com as pessoas que estão encarceradas, todo mundo comemorou quando a lei entrou em vigor, mas aos poucos a gente observou que o número de pessoas encarceradas estava aumentando. A cadeia não melhora ninguém, não abre a cabeça de ninguém, e eu tenho plena certeza de que se eu passei por isso e eu tive uma outra forma de lidar, foi pelo background, pelos privilégios que eu tive, de estudar em boas escolas, de ter tido acesso a boas leituras, de ter acesso à arte, enfim. E tudo isso foi um fator decisivo para como a minha cabeça lidou com a situação da prisão. Então, a primeira coisa que aconteceu foi... Eu tive que começar a trabalhar e eu fui trabalhar com os meus pais, que era a coisa mais fácil que tinha ali. Meus pais têm uma loja, uma empresa, e eu sabia que, tipo, para eu conseguir uma inserção no mercado de trabalho do modo tradicional, que é entregando currículo e tentando na caruda, não ia rolar. Boa noite. Como que vai ser depois, sabe? Tipo, como que eu vou sair desse trabalho que é com os meus pais, que não é exatamente o que eu quero? Como que eu vou conseguir novamente fazer o que eu gosto? Porque a sociedade não vai me aceitar mais, sabe? Tipo, porque sempre vai ter esse peso do ex-presidiário. E aí tem essa questão até hoje, por exemplo, eu estudo modelagens, né? Estou estudando moda. E aí depois, para eu conseguir essa inserção no mercado de trabalho novamente, provavelmente eu vou ter que recorrer a contatos, enfim. E tipo, eu vou ter que ter alguém que me indique para entrar. Porque uma pessoa que não tem isso não consegue. Ela não consegue uma inserção legal no mercado de trabalho. Se ela conseguir, provavelmente vai ser talvez num subemprego, num emprego que não seja valorizado, como aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Ele não sai mais, ele mudou, ele é outra pessoa, ele tá mais centrado na vida. Graças a Deus, a mãe dele conseguiu um trabalho para ele lá junto com ela. Ele até quer fazer algumas performances, mas ele tá mais focando no lado criativo dele.
no trabalho também. E agora a gente vai morar juntos, em breve. Ele tá solto, mas ele ao mesmo tempo ele tá preso. Ele tá solto porque ele pode conviver em sociedade, mas ele tá preso porque ele não pode viajar com a minha família, ele não pode viajar mais com os pais dele, ele não pode sair do país, ele não pode N coisas. Ele não pode ficar na rua até mais tarde, né? Então, assim, ele tá solto, mas ele tá preso.